Tati, o cliente fez abdominoplastia. Terei que fazer drenagem linfática reversa para sempre? Eu tenho recebido bastante essa dúvida ultimamente. Nós vamos debater sobre esse assunto agora. Mas antes disso, já coloca aí nos comentários o que é que você acha. Precisa fazer drenagem linfática reversa para sempre ou não? Não se esqueça também de deixar o seu like e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrita. Vamos lá! O primeiro ponto é entender qual é o objetivo da drenagem linfática manual convencional e da drenagem linfática manual reversa. A drenagem linfática manual convencional tem o objetivo de redirecionar a linfa para a região, para o grupo de linfonodos mais próximo. Já a drenagem linfática manual reversa tem o objetivo de direcionar a linfa, esse líquido edematoso, por vias intactas, íntegras. Em cirurgias plásticas, por exemplo, a drenagem linfática manual reversa é muito utilizada, já que o sentido convencional clássico da drenagem linfática manual pode favorecer o edema pericicatricial, além de gerar também uma tensão significativa na incisão e também nódulos fibróticos. Agora olha que interessante, quando nós falamos que iremos realizar uma drenagem linfática manual reversa, fica parecendo que a gente vai pegar aquela linfa e fazer com que ela tome o caminho contrário naquele vaso linfático. Mas não é bem isso que acontece. A rede linfática ela é muito densa, ela é muito rica, elas se interligam, se intercomunicam livremente e com isso a gente consegue absorver e direcionar a linfa para várias direções. Quando realizamos a drenagem linfática manual reversa, nós utilizamos as vias chamadas de vias anastomoses e por isso a gente consegue redirecionar essa linfa para outra rede, outra cadeia de linfonodos. Como nós estamos falando sobre abdominoplastia, nós vamos entender como é o trajeto da linfa quando realizamos a drenagem linfática manual na região do abdômen em um tecido íntegro, então sem realizar a cirurgia. E aí a gente vai ver, né, isso na parte da região abdominal, porque a gente está falando de abdominoplastia. E aí depois a gente vai ver como é a drenagem linfática reversa. Mas antes a gente precisa entender, né, sobre a drenagem, o trajeto da drenagem linfática manual convencional. Então observa aqui a foto. Nós temos aqui, né, a região do abdômen. Então, na parte superior do abdômen, a gente vai direcionar a linfa para a região dos linfonodos axilares. E a parte inferior da região do abdômen, nós iremos direcionar a linfa para a região dos linfonodos inguinais. Então, uma parte, né, a parte do abdômen superior, a gente direciona para os linfonodos axilares e a parte inferior do abdômen, a gente vai direcionar para a rede, né, a cadeia de linfonodos da região inguinal, que a gente pode observar aqui. Então, a parte inferior, a gente vai direcionando essa linfa para a parte, né, aqui a região dos linfonodos inguinais. Quando há realização da abdominoplastia, esses vasos linfáticos superficiais são lesionados e por conta disso a gente vai precisar buscar uma rota, uma via alternativa para poder conduzir essa linfa, esse líquido edematoso. Então observa aqui na foto. Na foto 1 nós temos, né, já a etapa final da abdominoplastia, onde o médico, né, o cirurgião plástico, ele já está fazendo o fechamento dessa lesão. Então já está finalizando aqui a cirurgia. E na foto 2 nós temos já a cirurgia, né, concluída. E aqui a gente já consegue visualizar os pontos. Então perceba aqui a região inferior do abdômen. Se o tecido não tivesse sido lesionado, a gente ia direcionar a linfa para a região dos linfonodos inguinais. Como houve esse rompimento, né, de vasos, aqui a gente ainda está com os pontos, a gente vai ter que redirecionar essa linfa. Então, ao invés de direcionar essa linfa para a região dos linfonodos inguinais, a gente vai precisar direcionar a linfa para os linfonodos da região axilar. Então, isso seria a drenagem linfática manual reversa. Como houve, né, esse rompimento de vasos linfáticos, como está ainda, né, com ponto, esse tecido ainda está cicatrizando, a gente vai precisar redirecionar essa linfa para a gente não prejudicar essa cicatrização e também porque esses vasos eles foram lesionados. Então a gente teria, né, um interrompimento
desse direcionamento de líquido. Então, se a gente joga o líquido para essa região, se a gente está direcionando, né, a linfa para a região inguinal, quando a gente chega aqui onde houve o rompimento desses vasos, vai ter o extravasamento desse líquido e a gente vai piorar essa região, né? E aí não é isso que a gente quer. Por isso que a gente faz a drenagem linfática manual reversa, redirecionando esse líquido, né? Esse líquido edematoso, essa linfa, para a região dos linfonodos axilares após a abdominoplastia. É importante a gente falar também que os linfonodos, eles não são removidos nas cirurgias plásticas. Se a gente remove os linfonodos, isso vai gerar um desequilíbrio, uma desordem no nosso organismo, e não é esse o objetivo. Então, nas cirurgias plásticas, os linfonodos, eles não são removidos. Bom, entendendo tudo isso, agora a gente vai para a pergunta: até quando nós iremos precisar realizar a drenagem linfática manual reversa? Quando a gente vai comparar com outros sistemas, incluindo o sistema sanguíneo, nós percebemos que o sistema linfático ele foi pouco estudado. A medicina não deu tanta importância para o sistema linfático. Mas isso vem mudando, então vem surgindo novos estudos, novas descobertas, então é importante a gente ter essa informação, porque possa ser, né, que ao longo do caminho a gente tenha aí novidades, já que esse sistema ele está cada vez mais sendo estudado. Até o presente momento, quando nós estudamos sobre reparo tecidual, cicatrização, nós sabemos que após uma lesão, após um corte, há a regeneração dos vasos sanguíneos, dos vasos linfáticos, e com base nisso eu trouxe um artigo científico aqui para a gente poder verificar isso. Esse artigo científico fala sobre os mecanismos envolvidos na cicatrização. A partir das etapas do reparo tecidual, nós podemos perceber que na fase fibroplásica começa a ter a regeneração da rede linfática. E na fase de remodelamento, essa rede linfática ela já regenerou. Então, após uma lesão, um corte, um trauma, há as etapas, né, do reparo tecidual e, consequentemente, regeneração dos vasos sanguíneos e também dos vasos linfáticos. Com base nisso, a drenagem linfática manual reversa ela pode deixar de ser feita após os 30 dias, que seria ali, né, uma média geral. Mas claro que a gente precisa avaliar cada cliente, porque tem pessoas que podem ter alguma intercorrência, pode ter um metabolismo mais lento e um processo cicatricial mais lento também. Então é importante a gente avaliar cada cliente para a gente poder personalizar direitinho o tempo em que a gente vai realizar a drenagem linfática manual reversa. Existe uma nova hipótese baseada nesse estudo científico aqui que vem sendo propagada, onde acredita-se que o sistema linfático ele não se reconstitui. Mas vamos observar o resultado desse estudo aqui. O resultado do estudo diz o seguinte: antes da cirurgia, todos os pacientes apresentavam drenagem linfática abdominal em direção aos linfonodos inguinais. 1 e 6 meses após a abdominoplastia, apenas 15% apresentava a mesma via da drenagem linfática. Então, 15% dessas pessoas continuaram com a drenagem linfática em direção à região inguinal. A drenagem para a cadeia linfondal axilar ocorreu em 65% dos pacientes, 10% apresentavam uma via de drenagem para os linfonodos axilares e inguinais também, e a drenagem linfática foi indeterminada em 10% dos casos. E aí surgem algumas dúvidas com relação a esse estudo científico aqui. Se em 15% das pessoas que participaram desse estudo, a drenagem linfática continuou em direção para a região inguinal, isso significa que nesse grupo específico houve reconstituição do sistema linfático. Então, existe reconstituição do sistema linfático, e teve também os 10% que estava com drenagem para a região axilar e também para a região inguinal. Isso significa, então, que 25% das pessoas estão com a drenagem em direção à região inguinal. Então, há nessas pessoas a reconstituição do sistema linfático, há em umas e não há em outras. Como é que funciona isso? Então, são muitas perguntas
que esse artigo, ele deixa pra gente, né, várias perguntas aqui, eu poderia citar várias outras, e por conta disso, esse estudo, para mim, ele se torna inconclusivo. Eu não posso pegar ele como base para determinar que nós iremos fazer drenagem linfática manual reversa para o resto da vida em todas as pessoas que fizeram abdominoplastia, porque ele mesmo está me dizendo que 25% dessas pessoas estão com a drenagem para a região inguinal e 65% para a região axilar. Então, ele já me gera uma outra observação. Isso, então, me diz que após a abdominoplastia, nós teremos que fazer exame em todos os nossos clientes para poder saber qual está com a drenagem para a região axilar e com a drenagem para a região inguinal, para em uns a gente continuar fazendo a drenagem linfática manual reversa e nos outros a gente voltar a fazer a drenagem linfática convencional. Então, são muitas dúvidas que esse estudo aqui científico nos trouxe. Então, para mim, ele se torna inconclusivo. A gente não pode bater o martelo e falar que a gente tem que fazer drenagem linfática reversa o resto da vida em quem fez abdominoplastia, ou que todo mundo que fez abdominoplastia não consegue ter a drenagem ali para a região inguinal, porque o próprio estudo já mostrou que uma parte, né, continuou com a drenagem ali para a região inguinal. Eu trouxe aqui também para você um outro estudo científico falando sobre análise anatômica da abdominoplastia. E esse estudo científico, ele fala sobre a drenagem linfática. E ele diz que, de forma geral, a drenagem linfática no pós-operatório imediato da abdominoplastia clássica se direciona predominantemente para os linfonodos axilares, voltando posteriormente ao normal com a restituição dos canais linfáticos para os linfonodos inguinais superficiais. Ou seja, no pós-operatório imediato, nós iremos realizar a drenagem linfática manual reversa e após o período a gente volta, né, para a drenagem linfática manual convencional clássica. E aqui só uma observação, ele fala com relação à abdominoplastia clássica, porque tem a abdominoplastia também reversa. Bom, dito tudo isso, precisamos refletir que a estética, a medicina está a todo momento evoluindo, com novos estudos, novas pesquisas, e nós precisamos estar atentos a isso sim. E se fizer sentido, nós podemos mudar os nossos pensamentos, os nossos posicionamentos e também as nossas ações. Até o presente momento, eu continuo seguindo a base sólida em que nós temos com relação ao reparo tecidual, ao processo cicatricial, onde diz que há o reparo dos vasos linfáticos, assim como tem o reparo dos vasos sanguíneos. Por conta disso, eu realizo a drenagem linfática manual reversa no pós-operatório imediato. Após 30 dias, e aí a gente vai fazer a avaliação, né? Porque cada cliente é único. Aí eu volto para a drenagem linfática convencional. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrita. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos!